Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Uma exposição doutrinária onde iremos abordar a virtude. Apreciemos a música de Mozart, preparemos-nos para este momento e os que desejarem uma água magnetizada, façam a seleção dela, porque no final pediremos aos benfeitores a atender às nossas rogativas para recebermos as bênçãos do alto e a magnetização das águas. Sejam bem-vindos, boa noite. Em breves instantes estaremos iniciando efetivamente o nosso encontro. Bem-vindos, boa noite. Lembrando que estamos numa atividade somente virtual, através desta página, porque as presenciais estão suspensas até o dia 14, pela ocorrência de 2 trabalhadores que foram contaminados com o coronavírus. Sejam bem-vindos. Boa noite. É uma alegria recebê-los. São 20 horas. Vamos à nossa prece. Neste momento, querido Mestre, ao buscar as Tuas bênçãos, pedimos a assistência dos benfeitores para nos acompanhar nesta atividade, amparando a cada um de nós nas circunstâncias em que nos encontramos, mas, sobretudo, preparando-nos para testemunhar o conhecimento já adquirido. Venho te pedir também pelos que sofrem, pelos que padecem dores, enfermidades 1000, os que estão sob o tacão da violência, e outros tantos que, não sabendo decidir, optaram pelas decisões que agora se tornam funestas na vida de cada um. Ajude-nos, Mestre, a desenvolver em nós as virtudes, ainda um tanto quanto precárias em nós mesmos. Assim, em Teu nome, e pedindo novamente que as Tuas bênçãos se derramem sobre nós e sob o influxo de Deus, damos início à exposição doutrinária desta noite. Assim seja. Nós vamos encontrar esse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo nos traz um roteiro de como deveremos nos comportar para nos tornar alguém perfeito. Claro, perfeito relativamente, porque perfeito absoluto só Deus. Mas podemos sim aperfeiçoar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, enfim, tudo é passível de aprimoramento, desde que nós assim o desejamos. Então, esse tema, a virtude, está no item 8, no capítulo 17, como eu falei. E quem assina é François-Nicolas Madeleine, ditado em Paris, 1863. E esse nosso irmão diz que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso.
Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Então vejamos que nós, de uma certa forma, temos esta tendência natural ao desenvolvimento da virtude, porque isso é íncito em nós. Fizemos opções que muitas vezes são equivocadas, mas ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências, tanto aqui no campo material quanto no campo espiritual, vamos aprendendo a lidar e desenvolver as virtudes. Bem, mas para que desenvolvamos as virtudes, há algo que tem que ser feito, ou pelo menos compreendido por nós. O que seja, que todos os espaços estão ocupados. E para colocar algo novo num espaço já ocupado, é necessário que eu desocupe esse lugar primeiro. Que eu me refiro? As imperfeições. Elas já ocupam os lugares certinhos em nós. Estão tão latentes em nós e estamos tão acostumados com as nossas imperfeições que muitas vezes já não notamos que estamos agindo através das imperfeições. Mas quando nós acerenamos, quando nós começamos a meditar, ou quando somos convidados a uma meditação através de um convite que Deus nos faz, vamos descobrir determinados senões ou imperfeições que precisamos desalojar para que ali seja colocada a virtude que lhe é correspondente. Vejamos, todos nós estamos passando por esta pandemia. Muitos de nós fomos impactados pelo medo. Esse medo trouxe-nos grandes dissabores. Por vezes, até mesmo levando as criaturas a desencarnar. Tal é o pavor que a criatura sentia, porque sem confiança, sem fé, imaginava que quando essa insidiosa contaminação lhes alcançasse, não teria solução alguma. E abandonaram-se. Mas assim não é, porque Deus é magnânimo, Jesus é o terapeuta de todo momento e de todos os momentos. Portanto, vamos buscar o desenvolvimento da fé. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a virtude é o exercício das virtudes são, melhor dizendo, a renovação do homem. E o homem renovando-se, renova a humanidade. O homem se melhorando, a humanidade inteira se melhora. Mas, olhando displicentemente os acontecimentos que vigem no mundo de hoje, vamos perceber que os nossos atos, em grande número, não se dão na via das virtudes, mas das imperfeições. Ainda somos egoístas, orgulhosos, vaidade, amor próprio, que sempre vem desonrar uma qualidade qualquer de uma virtude. E muitas vezes temos até um pequeno ditado para minorar essa situação. E dizemos, pois é, apesar dele ser assim e assim, ele era alguém bom que buscava doar alguma coisa para alguém. Isso é dourar a pílula. Claro que ele está no trabalho de renovação. Se ele já está a caminho, já está fazendo a doação a alguém, ele está no processo de substituição de uma imperfeição pela perfeição. Ninguém sai de uma para outra no estalar de dedos, não virar a chave, mas é um processo.
E por isso é necessário que nós conheçamos as nossas imperfeições, mas também venhamos a conhecer as virtudes, para que elas possam ser trabalhadas por nós e colocadas no lugar dessas imperfeições. E diz François Madeleine: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça, que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Vejamos aí essas situações todas, onde nós vamos buscando essa situação. Mas vamos ver aqui a respeito de algumas virtudes, para que nós possamos entender como precisamos conhecer a virtude para trabalhar a imperfeição que lhe é correspondente. Por exemplo, perdão. Espíritas, não esqueçais nunca que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser uma expressão vazia. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, esquecei o mal que vos tenham feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, item 14, perdão das ofensas, ditado por Simeão. O que nos atinge no monumento glorioso e sensível do nosso eu, é motivo de reação imediata, de defesa, revide, de vingança. Quanto mais posses e poder tivermos, mais fortemente responderemos e maiores proporções assumem nossas reações às ofensas. Geram-se inimizades, conflitos, guerras. Perdoar é ainda um grande desafio para todos nós, nas menores coisas que nos envolvem. Alguém que nos esbarra por descuido na rua e já recebe nossa reclamação, aquele que nos toma à frente na fila do ônibus e logo puxado para trás. Alguns centavos a menos, um troco recebido, causam uma discussão. Um cumprimento menos atencioso de um vizinho já nos torna inimigos ferrenhos. O doce e suave perdão nos responderá pelo bem que nos proporcionará. Experimentemos e examinemos o seu valor. Vejam, hoje estamos com os nervos à flor da pele porque não estamos perdoando. Criamos um padrão que nos foi imposto muitas vezes de certo e de errado. E aquele que toma um lado na sua condição de convicção, não admite a sua posição ser contestada. Ela acha-se dona da verdade e todos os demais devem segui-la, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando. E aí todos nós criamos dissensões. Dentro das famílias, alguns lares estão sendo destruídos justamente por essa infantilidade. Quem de nós pode dizer que é o dono da verdade? Figura-se a verdade, para uma explicação através de um filósofo, como se fosse um grande espelho que estava suspenso nos céus. E um dia esse espelho caiu. Quebrou-se em milhões de partes, bilhões. E nós outros que aqui estávamos, conseguimos reaver um pedaço daquele espelho. Esse espelho significa a verdade. E aí estamos com aquele fragmento. E dizemos, eu tenho a verdade, está aqui. O outro ao nosso lado, mas eu também tenho. Eu estou com a verdade aqui em minha mão.
Olha a nossa infantilidade. Brigamos por isto. Fazemos guerras. Porque nós não queremos aceitar a opinião do outro. Mas queremos que a nossa opinião seja aceita, sem contestação. Isso não é atitude cristã. Então é necessário que o perdão seja esse algodão entre as partes para que os cristais não se rompam. Vejamos como exercitar o perdão, controlando nossos impulsos de menosprezo e indiferença a quem nos tenha esquecido uma cortesia social. Desarmando-nos intimamente, segurando nossos braços e mãos no contato impetuoso com as multidões, no aperto das baladas, coletivos ou estádios. Cultivando o esquecimento de nós mesmos, nos sacrifícios voluntários ao que possuímos de importante em nosso eu, o que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. 4. Afastando planos de represálias ou ideias de endurecimento para com aqueles afetos mais queridos que nos abandonaram ao esquecimento. 5. Alimentando o coração de clemência, sempre que formos caluniados, injustiçados, ofendidos, agredidos, aplacando assim os tormentos da revolta. Perdoai, empregai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor, porque o Senhor vos dará. Curvai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos assentará em lugar de destaque. Uma outra virtude que deve ser trabalhada por nós, a renúncia. Vosso apego aos bens terrenos é um dos maiores entraves ao vosso aprimoramento moral e espiritual. Quantas infelicidades encontramos pelo apego. As criaturas apegadas a bens materiais e espirituais, a situações, a sentimentos. E quando precisam se desfazer, sofrem enormemente. Porque o que presidia ela chamava-se orgulho, vaidade, egoísmo. Com o apego à matéria, aniquilais as vossas faculdades efetivas, voltando-as inteiramente para as coisas do mundo. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem máculas? Quando os vossos cofres estão abarrotados, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Também retiramos isso do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14. No que diz desprendimento aos bens terrenos, uma mensagem de Lacordaire. Será possível conciliarmos a preocupação de ganho financeiro e o desprendimento dos bens terrenos? A perícia está em administrar adequadamente os bens e valores, como usufrutuários e depositários, sem deles fazermos exclusivo uso para o nosso prazer, poupando-os para matar a fome, diminuir o frio e proporcionar abrigo a quem esteja na miséria. Renunciar é principalmente não viver preso à posse de valores monetários, mas é também estar liberto da importância dada aos valores profissionais, intelectuais, sociais ou políticos. Em poucas palavras, ninguém precisa ser rico ou socialmente evidenciado para ser respeitado, admirado ou amado. Vejamos o exemplo de Chico Xavier, cuja admiração e respeito do público estava sempre no bem que ele realizava. Vejamos como aplicar a renúncia em alguma das inúmeras ocasiões, avaliando os principais motivos que nos têm até hoje impulsionado ao trabalho desenfreado, aprimorando daí
os nossos propósitos de ganho, examinando acertadamente de quais necessidades supérfluas precisamos nos libertar, dedicando uma parcela de nosso tempo em nosso serviço não remunerado ao próximo. Autodoação. Quer ser feliz? Doe-te ao teu próximo. Toda a doação que fazemos, produzimos um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é tido como o hormônio da felicidade. Então, estás infeliz? Procure alguém que está pior do que tu e faça uma doação a ela. Se não tens amoedados, estende as tuas mãos, cumprimenta, converse um pouco com ela, seja útil, procure saber das suas necessidades, diga para que ela tenha força, coragem, porque ela não está sozinha, tu estás com ela. Isso não nos custa quase nada, a não ser um pequeno gesto. Oferecendo utensílios, se nós pudermos, objetos, roupas que possuímos em proveito de outros, inclinando nossos ideais de vida no próprio aprimoramento moral e espiritual de forma mais objetiva. Todo o bem que fizermos aos outros, estamos fazendo a nós também. Uma outra virtude que é muito rara entre nós, mas que precisamos começar a desenvolvê-la, a indulgência. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais? E que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 16, a indulgência. Quem sofre já tem a própria sensibilidade ampliada. Encontra-se em geral próximo ao desespero, chorando silenciosamente, apelando muitas vezes aos corações mais próximos e buscando nas preces o conforto espiritual. Então, não temos como e por que condenar esses que já vêm carregando tamanho peso, o que, aliás, é a condição geral de toda a humanidade. As almas assim amolecidas apresentam-se como um terreno revolvido e preparado para um novo plano, para um novo plantio. Estão prontas para a semeadura de Jesus. Nessas ocasiões, as palavras suaves, os gestos maneirosos de um coração indulgente exercem nos que sofrem uma benfazeja atuação. São expressões de carinho, lenitivos para a alma. São verdadeiros tranquilizantes que vão acalmar em profundidade aquelas criaturas em aflição. O remédio nestas horas é o Evangelho, melhor corretivo da alma, que a nossa própria indulgência pode também transmitir dosadamente. A indulgência é uma das expressões da caridade e podemos muito bem motivá-la em nós mesmos, nas mais diversas ocasiões, entre as quais indicamos algumas, afastando críticas e juízos falsos a quem quer que seja.
procurando discretamente inteirar-se das amarguras de alguém no sincero propósito de amenizá-la em sua dor, dirigindo-se com suavidade e segurança nas observações ponderadas com antecipação que devemos fazer em nossas relações de trabalho, transformando na atmosfera do lar as oportunidades de observações ao comportamento dos que nos foram confiados em esclarecimentos tranquilos e objetivos, em lugar de apenas evidenciar falhas e erros, impedindo que os problemas particulares a nós confiados por pessoas que recorrem ao auxílio do nosso grupo espírita de modo algum transvase das quatro paredes do ambiente de trabalho. A misericórdia, outra virtude esquecida, mas que precisamos trabalhar para alcançá-la. A misericórdia é o conjunto completo da brandura, pois os que são misericordiosos também não são mansos nem pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, no item 4. O que seria de nós, criaturas impregnadas de defeitos, se não recebêssemos os acréscimos da misericórdia divina? Fossem os nossos atos avaliados pelas mesmas medidas com que julgamos os atos alheios, estaríamos inapelavelmente soterrados de tantos males acumulados em nossa volta. E se infinitas misericórdias temos recebido, que retribuições estaremos dando ao próximo? Quais exemplos estamos seguindo? É triste nos ver enquadrados na categoria dos filhos ingratos de um pai bom e justo. Apoiemo-nos na observação simples de que os desejos de posse e destaque denotam, em tese, caracteres de insegurança e carência afetiva. A atmosfera irreal da luxúria, do relacionamento requintado, não poderá satisfazer por muito tempo aqueles que já despertaram para os valores da alma. Quem assim se compraz, ainda se acha preso às pretensões dos prazeres momentâneos e da vaidade. O esquecimento das ofensas é um apanágio das almas elevadas que pairam acima dos golpes que lhes queiram desferir. Outra virtude, a abnegação. A piedade, quando bem sentida, é amor. O amor é devotamento. Devotamento é esquecimento. Esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento é a abnegação em favor da criatura menos feliz. É a virtude por excelência praticada pelo Divino Mestre e ensinada em sua doutrina tão santa e sublime. Quando esta doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, fará a terra feliz, fazendo reinar em sua face a concórdia, a paz e o amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz, a mão direita, item 17, a piedade. Espírito que dita é Michel. A abnegação é indicativa daquilo que fazemos em favor de alguém ou de alguma causa, sem interesse próprio, com esquecimento de nós mesmos ou até sacrifício do que possa nos pertencer. Na própria história do Brasil, rendemos homenagens aos personagens cívicos que colocaram o interesse da nação brasileira acima dos seus e das elites da época. É o que hoje muito nos falta. Pureza de intenções, abnegação, sacrifício de interesses, renúncia e aproveitos pessoais, amor às causas nobres, dedicação às criaturas na miséria, desprendimento dos valores materiais. A prática da abnegação concretiza o exercício da caridade, dever humano que não podemos dispensar de nossas obrigações. O benefício desinteressado é o único agradável a Deus. A abnegação é o oposto do egoísmo. Praticando-a, o combatemos naturalmente. Vejamos em nossas atividades corriqueiras uma das muitas oportunidades que temos de praticar a abnegação, dedicando algumas horas do nosso lazer numa atividade assistencial, ministrando esclarecimentos evangélicos às criaturas em aprendizagem,
indagando sempre em nossas deliberações administrativas se estamos atendendo ao princípio de justiça, tolerância e bondade para com o próximo, ensinando, sem interesse financeiro, os conhecimentos que detemos em quaisquer áreas, trabalhando no próprio lar, em algumas horas livres na confecção de roupas e agasalhos para famílias carentes. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É imperioso, sobretudo, abolir o espírito de seita e de partido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não busca saber a sua crença, a sua opinião, seja ela qual for. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de apresentar também mais uma questão extraída de um livro dos Espíritos, questão 893. Pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade, mais desinteressada. Busquemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, começar a desenvolver em nós as virtudes. Mas para isso é necessário que conheçamos as imperfeições. É necessário, então, o autoconhecimento. É necessário saber o que é virtude e o que é imperfeição, para com essa distinção possamos fazer as opções necessárias. Joana de Ângeles diz-nos no livro Triunfo Pessoal: a necessidade de trabalhar as tendências primárias, os instintos dominantes e primitivos, torna-se intransferível em todos os indivíduos. Todo este patrimônio psicológico ancestral que nele permanece constitui-lhe o patamar inicial do processo para a aquisição da consciência, que não pode ser violentado, sem graves prejuízos no que diz respeito a outras manifestações que fazem parte da realidade dos próprios instintos. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna que se processa com naturalidade. Encerramos por aqui o nosso encontro, agradecendo o carinho, a devoção, o amor com que nos receberam nesta noite. E convido-os para a nossa prece de encerramento, momento em que buscaremos nas bênçãos divinas, banhar-nos nelas, para que sejam benfazejas ao nosso corpo físico, mas principalmente ao espírito imortal, tanto quanto a água seja magnetizada. Vamos à nossa oração. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que Tu nos concedeu do trabalho na seara de Jesus. Obrigado, porque talvez nós outros hoje tenhamos conquistado uma réstia qualquer de uma virtude. Não sei qual delas ainda, mas talvez tenha sido possível isto. E se assim for, ajude-nos a ampliar esta réstia de virtude, a fim de que ela tome lugar de uma imperfeição que tem nos atrasado a vida.
Venho pedir aos benfeitores que estão conosco onde quer que estejamos, para, em nome de Jesus, derramar as suas bênçãos sobre nós. São vibrações de harmonia, de paz, de serenidade, de saúde, saúde física e espiritual, atendendo às nossas necessidades segundo a vontade de Deus. Também peço a esses amoráveis benfeitores que magnetizem a água exposta. Precisamos tanto dessa água para atender a nossa instrumentalidade perispiritual. Ó Mestre amigo, é uma alegria falar em Teu nome, e uma alegria maior é reunirmos-nos para falar sobre as Tuas lições de amor, de fraternidade, de aperfeiçoamento. Peço a Ti que derrame as Tuas bênçãos sobre o planeta, esta humanidade que hoje, ainda sem um rumo definido, estorcega aqui e ali, dando vazão aos seus vícios, às suas imperfeições, sem jamais cogitar das virtudes. Venho te pedir por eles, pelos enfermos do corpo e da alma. Obrigado, Mestre amigo. Quantas alegrias nestes poucos minutos que aqui estivemos, e que se desdobrará nos próximos instantes. Agradecidos, encerramos a atividade que nos competia ser realizado nesta terça-feira. Assim seja. Mais uma vez agradeço-vos a participação, o carinho, o devotamento. Convidando-os para amanhã pela manhã, às 9 horas em ponto, nos encontrarmos em mais um momento diário de oração. Esse momento diário de oração tem por fim também fazer com que nós desenvolvamos as virtudes. Vamos trabalhar em nome do Senhor. Vamos nos apresentar na seara do Cristo com boa mente, com boa vontade. E não esperemos momentos ideais para tal, mas na primeira oportunidade, sejamos nós os voluntários para trabalharmos com o Cristo. Até o próximo encontro, com a graça de Deus, naturalmente. Boa noite.